Boa noite, Pai do Senhor, irmãos, irmãs. Vou ler aqui, Gênesis, capítulo 26, versículo do 12 ao 14. E semeou Isaque naquela mesma noite e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vaca e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Aqui está falando de Isaac e de Rebeca. Aqui está falando de Isaac e de Rebeca. Havia fome na terra. Ali eles pegaram, foram para Gerar, a terra a terra dos filisteus. Eles foram ali para a terra dos filisteus. Eles foram ali para a terra dos filisteus atrás de uma solução, Mas Deus falava, A terra que você for, eu te abençoarei. Não desce para o Egito, porque a terra que você for será abençoado, multiplicarei, a sua descendência como as estrelas do céu, Mas ele foi lá para Gerar, para a terra dos filisteus, e lá tinha Abimeleque, o rei dos filisteus, Ele foi para lá e ele falou, com a esposa dele, Rebeca, que era para falar, queria falar que era irmã, por amor a ela, para não matar ele. Aí ela vai, era famosa, era bonita, e aí o que os filisteus, ali vê, que era famoso, levar o rei, e ao rei, quando está ali no palácio, vê ali na janela os dois brincando. Aí ele chama, aí ele fala o quê? Ele fala, por que não falou, que era sua esposa, falou que era irmã? Aí ele, por amor a ela, eu falei que era minha irmã. Aí ali ele falou para o povo ali, Ninguém tocar nele e nem nela, para não o mal nos atingir. Ele mentiu, mas Deus estava ali com ele, E ali ele começou naquela terra ali, na terra dos filisteus, ele começou ali semear na terra ali. E ali ele colhia, e ali ele começou, Deus estava com ele, que ele começou a prosperar. Ele prosperou muito, muito ali. Ele teve muitas vacas, muitas ovelhas, muitos servos. Deus estava sempre ali com ele. E ali teve aquela inveja dos filisteus. E a gente, igual ao tempo de hoje, existe muitos invejosos. Muita gente, quando vê você subindo na vida alguma coisa, sempre vai ter aquela inveja, Não é diferente como hoje. Mas a gente que é de Deus, a gente sempre está com Deus, orando, buscando a Deus, tendo sabedoria para lidar com isso tudo, Porque sempre vai ter gente para se levantar. E nisso ele, lá no vale lá de Gerar, tinha aqueles poços lá que foi jogado terra, que ali tamparam ali com as terras, jogaram terra, os filisteus, do tempo de Abraão, do tempo do pai dele ali naquela terra. Só sei que eles prosperou tanto ali, teve aquela inveja dos filisteus, e o rei também chegou para ele, afasta-se da gente, porque você está sendo muito poderoso do que a gente. Aí ele se afastou, não falou nada, foi para o vale lá de Gerar, E ali, quando aquele poço ali que foi antigamente do pai dele, que ali tinha enterrado ali de terra, ele começou a cavar e deu muita água. E ali ele começou a prosperar. Aí veio ali os pastores de Gerar, naquela terra lá, e ali teve contenda com os pastores de Isaac. Isaac não falou nada, Ele não falou nada, ele foi para outro lugar, e ali ele cavou também, deu poço,
Deus abençoou ele, deu muita água. O que ele fez, não falou nada, né? Tu não falou nada, ele foi para outro lugar lá, ele cavou e começou a dar água. Ele prosperou também naquele lugar. E ali não teve contenda, não teve nada, ninguém falou nada ali. E ali foi lá no lugar chamado Reobote, né? Reobote. Então não aconteceu nada. E ali Deus estava sempre com ele. Depois ele foi ali para Beceba, ele foi para aquele lugar, Beceba, e ali ele armou uma tenda. Deus sempre estava ali com ele, né? Fez um altar ali para o Senhor, e Deus sempre falava com ele que ia multiplicar e abençoar, porque Deus estava sempre com ele. Por quê? Porque Deus falou, né, que Abraão ouvia ele e guardava os mandamentos. Sempre estava na lei de Deus, sempre ouvindo Deus, guardando os mandamentos, obedecendo e caminhando ali, né? E sempre ali na direção de Deus. Porque quando a gente está na direção de Deus, Deus sempre vai nos multiplicar, sempre vai estar com a gente, não é? Você vê quando aquele povo ali foi reclamar dos poços que estava dando água, que ele cavava, ele fazia o quê? Ele ia para outro lugar. É isso que a gente tem que fazer. Não reclame com as coisas. Não fica reclamando com as coisas. Porque sempre vai ter gente para se levantar contra a gente. Vai para outro lugar, né? Não cria contenda, não. Se você está com Deus, você vai para outro lugar em paz. Não reclame, porque se você reclamar vai ser pior, né? Que a gente cristão não reclama. A gente que é de Deus não fica reclamando com ninguém, nem discutindo, fazendo baixaria, não. A gente vai para outro lugar, pede a direção de Deus, Deus vai dar uma direção. Se aquele lugar não estiver dando certo, lá na frente Deus abriu uma porta que vai dar certo. Você viu que onde ele passava, Deus abençoava. Ele cavava, dava água. Então Deus vai dar muita água, né? Vai chover muitas bênçãos. Então só acreditar nele. Não reclame. E ali, quando ele foi tão abençoado, que aquele rei que expulsou ele do lugar lá, o rei foi lá com um amigo dele e foi com o príncipe do exército visitar ele. Aí quando chegou a ele lá, e quando ele estava naquele lugar lá, o rei foi a ele, Isaac falou o quê? Poxa, vem me visitar, você me expulsou de vós, eu estava te aborrecendo. Ele não, eu sei que Deus é contigo, sei que Deus está com você, porque ele viu que Deus estava com ele. Porque quando a gente é de Deus, a gente é luz, as pessoas vê a gente como de Deus. Mas para isso a gente tem que fazer o quê? Andar na direção dele e mostrar que Deus está com a gente, né? Então, ele viu que Deus estava com ele, né? E ali ele queria fazer uma aliança, um juramento, né, com ele, né? Nenhum mal te fizemos, não te tocamos, deixamos em paz. E ali, naquele momento ali, fizeram um banquete. Quando foi de madrugada, cada um, né, despediu do outro e cada um foi para o seu lugar, né? Então Deus estava ali com ele. Deus deu muita vaca, muita ovelha, servo. Deus sempre estava abençoando Isaac, né? E então Deus está sempre com a gente. A gente tem que estar sempre procurando Deus, que Deus sempre nos vai abençoar. E depois veio o servo deles e falou: o lugar que a gente cavou, né, deu água. Então Deus já estava abençoando. Então ele saiu de uma terra, foi atrás da solução. A terra estava em fome. Naquele lugar, tinha um lugar que não é para ele descer, né? Ele mentiu ali, mas Deus estava com ele, e Deus sempre abençoou ele. Então, se a gente, né, terminando aqui, fazer um resumo aqui, né? Porque se a gente andar na direção de Deus, não ficar em contenda com ninguém, não procurar muitas conversas. Tem certos momentos que Deus vai abençoar lá na frente. Eu sei que tem certos momentos que a gente tem que falar certas coisas, né? Mas com sabedoria. Tem certo momento que a gente tem que abrir a nossa boca, agora com sabedoria, e pedir a direção de Deus. Não ficar em contenda com ninguém. Você viu que ele não fez contenda com aqueles homens. Porque sempre terá inveja. Sempre quando você prosperar, quando você estiver crescendo em alguma coisa, né? Ou com pouco ou muito que você tem pessoas quando não consegue aquilo,
vê o outro ter alguma coisa, começa a ter inveja. Mas não se preocupe, Deus está sempre com você. Né? Não anda brigando, não anda discutindo com ninguém. Não, tem coisa que não precisa você estar usando força, né? Sem precisão. Use a sabedoria que Deus nos deu. Então, deixar essas grandes palavras no nosso coração, essa linda palavra, e eu quero que vocês tudo seja abençoado e tenha a sabedoria de Deus, como Deus me dá, como Deus te dá. Porque no mundo ninguém é melhor que ninguém, então Deus está sempre com a gente. Viu, meus irmãos, minhas irmãs? Uma boa noite, Pai do Senhor a todos e que Deus esteja com vocês todos.